Alô você, hoje é quarta-feira e é dia de mais uma entrevista no podcast do Tony. Estamos aqui em nome da Uniarp, em nome do restaurante Carlin e também de Brenda Cailani, especialista em cílios. Atenção mulheres, a moda, além do cabelo bonito, da maquiagem, cílios. Brenda Cailani, especialista em cílios. O telefone dela é 99964 5079, aliás, 5679. Atende com agenda. Lá do Ézio Carlin, do restaurante Carlin, você pode pedir marmita, etc. Eu vou dar o telefone aí, tá? Botar o óculos. 99999-3128. 99999. Ali é 59, um atrás do outro, tá? 3128. Porque eu uso aqui aquele 9 que muita gente às vezes não usa. Que depois do DDD 49, tem mais um 9 e depois é que vem o número do telefone. Eu uso dessa forma, tá? Da Uniarp, dizer que, com muito prazer, estamos recebendo o apoio da Uniarp nos nossos projetos, tanto do podcast do Tony, quanto do agorasc.com.br. E vem novidades pela frente, tá? Então, para você, o nosso abraço, obrigado pela audiência, não só do podcast do Tony, repito, como também do agorasc.com.br, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A audiência subindo, não é caçador, como em toda a região. Aliás, agradecer a audiência muito boa da entrevista do pré-candidato a prefeito pelo MDB em Lebon Régis, Juliano Périgo, que, como se trata de apoio, visualização de tráfego não orgânico, aliás, orgânico. O que é tráfego orgânico? É o tráfego que não é pago. Eu não paguei nada para divulgar a entrevista dele. Foi o tal do tráfego orgânico. E teve uma audiência batendo recordes do podcast do Tony. Então, obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Lebon Régis. Vocês sabem que vocês moram no meu coração desde 1992. Abraço a todos vocês. Bom, eu já falei demais. Vocês estão vendo aí, nós temos aqui o vereador Márcio JF, pré-candidato, agora oficial, pré-candidato a prefeito de Caçador pelo MDB. Deixa eu fazer uma pequena introdução sobre esse aspecto do MDB. O MDB iniciou 2024 com 4 pré-candidaturas a prefeito. Nós tínhamos em janeiro o ex-prefeito Imar Rocha, o Márcio JF, o vereador Johnny e o professor empresário Carlos Creus, que tem uma atuação longa como assessor do deputado Valdir Cobalcini. Não é o momento de discutir os porquês, apenas confirmar que o ex-prefeito Imar, que já deu entrevista aqui, se filiou ao PSB e lançou a sua pré-candidatura. O empresário professor Carlos Creus, professor doutor Carlos Creus, título de doutorado, ele disse aqui mesmo, onde o vereador Márcio está hoje, que ele seria candidato do MDB se fosse um absoluto consenso. Se não fosse um absoluto consenso, ele não disputaria a vaga com os demais candidatos. O vereador Johnny é presidente do MDB e disse aqui também que trabalhava num projeto de consenso de buscar o nome. E, na semana passada, vocês lembram, eu acabei dando uma nota lá no Agora SC, na minha coluna Notas do Tony, de que o Márcio JF seria oficializado. Algumas pessoas riram, não do Márcio, de mim, porque não acreditavam que eu tinha a fonte. Outros não só riram, como falaram mais um blefe do Tony.
E no dia em que eu havia falado, o MDB realmente confirmou a pré-candidatura. Para bom entendedor, um risco quer dizer Francisco. Márcio, um abraço recebê-lo aqui, obrigado por tudo. Eu te pergunto assim, nas suas considerações iniciais já, como é que foi a construção interna desse projeto que culminou com a tua pré-candidatura? Tony, mais uma vez obrigado pelo convite de estar participando do podcast do Tony e a todas as pessoas que estão acompanhando o podcast. A construção disso, Tony, ela veio desde o ano passado, né? Ano passado saiu uma pesquisa em abril, né? E houve exposição dessa pesquisa em abril do ano passado. Dessa pesquisa interna, né? Para a executivo do MDB, o diretório, né? E então a gente estava bem nessa pesquisa, né? Do MDB eu estava em primeiro nessa pesquisa. Então, eu acredito que começou ali essa construção. E da mesma forma que o professor Carlos, que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, e também o presidente do partido, o vereador Johnny, né, que sempre está lutando muito e para unir o partido, né, para lançar uma candidatura forte. No mesmo pensamento deles, eu só estou sendo pré-candidato hoje no consenso. Eu só iria pelo consenso de todos. Né? Não valeria apenas disputar, né? Não. Inclusive, nesse meio desse processo, Tony, eu fui retirar o meu nome para unir o partido. Para realmente a gente formar um time forte. Né? E então me pediram para esperar um pouco, né? Porque não adianta você brigar e entrar numa eleição fragilizada. E ser candidato de si próprio, né? Não adianta, né? Exatamente. Então a gente tem que ter o consenso, tem que ter a construção para que isso aconteça e você entre para disputar a eleição, né? O partido entra para disputar a eleição forte, unidos, né? Por uma causa, por um nome. Então foi nesse sentido desse consenso, dessa construção, com muita conversa, com muito diálogo, e está tudo certo, né? Todo mundo unido pelo mesmo propósito, pelo mesmo nome do pré-candidato. Então ela foi uma construção de um bom tempo, né? Não parece que foi ontem, mas não, foi desde abril do ano passado, e se chegou neste consenso, todo mundo conversando, sentando na mesa e discutindo o que é melhor, né, para o partido nesse momento, né, que está próximo às eleições aí. E como é que está internamente já uma movimentação do partido, dos candidatos a vereadores? O PMDB já tem uma lista de pré-candidatos a vereadores também? Eu imagino, pelo que eu ouço, que pode até sobrar gente, por causa que são 14 vagas. Exatamente, Tony. Então a lista de candidatos ela existe, passando de 20 candidatos. Então, assim, vai... Né? Vai ter uma luta para trabalhar para deixar os 14. Isso mesmo. Inclusive mulheres, né? Tá sobrando mulheres também para ser pré-candidata a vereadoras. Então isso é muito importante, porque o MDB não está empurrando ninguém à força para ser candidato. Não está forçando a barra. Não, é no consenso. E isso é muito importante. É muito importante porque você consegue construir uma legenda de candidatos boa, né? E também você dá opções boas para a população escolher o seu representante, o melhor representante no que ela acha que vai lutar pela sua bandeira, pelo seu bairro, pela sua causa. Né? Então isso é muito importante para ambos os lados. Né? Eu sei que você está pensando aí. Você não vai perguntar do vice, Tony? Vou. Márcio e o vice. Então, o vice a gente está construindo. Né? Não existe nada fechado, não existe ainda nomes, né? Então a gente está construindo essa questão do vice ainda. Né? Veja bem, eu entendo, pode ser que o MDB seja um pouco diferente nesse tocante, mas eu entendo que o vice de repente poderá vir de outros partidos que fechem uma coligação.
Eu tenho informações de fora do MDB de que tem uma conversa adiantada. Aí não estou falando de visto, estou falando de coligação por hora, com o PDT. E existe também no Popular, e não só no Popular, o próprio Itacir Ficali postou uma foto dele contigo esses dias aí, dizendo assim, falta pouco para o acerto. Tem essa conversa com o PP também? Então, a gente vai trabalhar pela coligação. Acho que chapa pura ela fica difícil, né? É o último caso, né? Exatamente. Se tocar de ir, sem problemas, né? Eu acredito que a gente tem que construir. Eu sou da opinião que a gente tem que construir, né? A gente tem que unir forças, montar exército. Mas se tocar de chapa pura também tudo certo, né? Em relação à conversa com o PDT, existe, né? Existe uma aproximação muito boa. Com o PP existe uma conversa com o PP também, mas não tem nada acertado. E em relação a essa foto que o Ficali postou, essa foto a gente tirou no gabinete quando ele assumiu como prefeito, né, em janeiro. Acho que foi janeiro, né? Então eu fui visitá-lo naquela ocasião e acabamos tirando a foto. Existe conversa com o PP, existe, com o Ficali existe, mas ainda não se entrou num consenso, né? Eu fiz uma nota na minha coluna, lá no Agora SC Notas do Tony, dizendo que a escolha do vice, no caso de PP e de MDB, era mais ou menos como a reforma tributária que tanto se fala nesse Brasil. Todo mundo quer a reforma tributária, imaginando que os municípios querem, imaginando que os municípios terão um recurso maior. Os estados querem, imaginando que os estados terão um recurso maior do orçamento. E a União, o governo federal, também quer, imaginando que pode ter um recurso maior. Quando todo mundo descobre que não existe 101%, é 100% que tem que ser dividido, a reforma começa a esfriar. Eu fiz essa comparação, essa analogia, para chegar no seguinte. Vou falar agora do MDB. Do PP eu não vou falar porque eu vou chamar o Ficali, vou convidá-lo e ele tem a opção de falar ou não. Vou falar do MDB. Passa pela cabeça do MDB ser vice de alguém, seja Ficali ou um outro partido, neste momento? Não, o MDB tem e continuará tendo pré-candidato a prefeito. Então é nessa medida aí. Exatamente. Mas não descarta as conversas em torno de outras composições, desde para cabeça de chapa. Para coligações é possível, sim. A gente vai trabalhar por isso. Márcio, você está no segundo mandato, vereador? Segundo mandato. Concluindo o segundo mandato. Desde que eu me recordo de você como vereador, eu te vejo fazendo críticas pontuais à administração, na época do Saulo e agora nos últimos tempos do prefeito Alencar Mendes. Fica evidente para mim que o projeto do MDB é de oposição ao atual grupo que administra o município. Sim, Tony. E você que acompanha o meu trabalho e as pessoas que também acompanham o meu trabalho desde o primeiro ano, essas críticas elas são desde 2017 e pontuais e de uma suma importância apontando prioridades, né? É indiferente se fosse o Saulo, Alencar ou qualquer outro que estivesse lá, eu estaria na mesma linha também, porque eu acredito que dá de investir melhor o nosso dinheiro. O dinheiro do prefeito, da prefeitura, é o dinheiro nosso, é o dinheiro dos nossos impostos, né? Então, dá para valorizar mais, melhor, investir melhor o nosso dinheiro em realmente coisas que são prioridade para atender bem toda a população. E no sentido de oposição, não só por ser de partidos contrários, mas uma oposição no sentido de que alertar o prefeito que ele está se desviando de prioridades que realmente tinha que estar à mão dele lá, fazendo acontecer. Por exemplo, Márcio? A questão um exemplo básico, a passarela aqui do lado da feira do produtor rural. Que sai no Parque Central. Exatamente.
1.200.000 naquela passarela ali, que nem passa carro, vai só Para as pessoas. Sendo que nós temos uma ponte de 150 metros ali dessa passarela. Esse dinheiro daria para construir o posto do Berg, né, que é uma prioridade de verdade para a saúde. Daria para construir. Estaria pronto o posto do Berg atendendo o Alto Bonito e o Berg. Está lá o posto em ruínas. E isso sim é uma prioridade de verdade, no meu entendimento. Você fazer um financiamento para fazer uma passarela, que já faz quase 3 anos que está ali parada, então não faz sentido, doutor. Isso realmente é prioridade, construir um postinho de saúde que vai atender em torno ali de 15 mil pessoas, né, juntando Alto Bonito e Berg, vai dar 12 a 15 mil pessoas, mais ou menos. Tem várias unidades básicas que chove dentro. Esse dinheiro dava de reformar essas unidades básicas para atender bem a população. Vamos partir para a área do esporte. Nós precisamos da iluminação no estádio. Esse dinheiro dá para colocar iluminação no estádio, né, para fazer os jogos na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite, né, ou no sábado, enfim. Então eu vejo que isso, eu estou falando de alguns exemplos de prioridade. Será que 1.200.000 não daria para terminar a rodoviária aqui embaixo que está parada e novamente trazer a rodoviária aqui para baixo e parar de pagar aluguel lá em cima? Né? Não daria 1.200.000, não daria de fazer um barracão aí de, sei lá, 200, 300 metros quadrados e diminuir aí 40, 50 mil reais de aluguel que a prefeitura paga por mês para outros espaços? Então, eu estou falando de prioridades que valorizam o nosso dinheiro. Então, é nesse sentido de oposição, de realmente trabalhar pela população e fazer o nosso dinheiro render, aplicar bem esse dinheiro nosso. Uma das maiores demandas no município, eu sei, não é exclusividade de Caçador, os outros municípios também, a maior demanda é na saúde. Né? Sim. Eu costumo dizer que a saúde, onde está quase perfeita, tem problemas. Exatamente. Então se imagine alguns lugares em que a saúde não é assim, não são feitos grandes investimentos. Como é que se avalia especificamente o setor da saúde em Caçador? Então, ficou muito claro, né, desde o início que é prioridade. E eles podem até falar que é prioridade, mas não é. Eu que vivo hoje a bandeira da saúde, falo com propriedade isso. Não é prioridade. Não é porque senão não tinha, desde a época que eu entrei em 2017 até hoje, postinho de saúde chovendo dentro. Então precisa de reformas, né? A questão do posto do Aldoberg ali, né, que já faz quantos anos que já está lá jogado, já daria tempo de ter, né, feito um postinho novo. A unidade básica do Figueiredo, que começou e foi parado, hoje já não se aproveita mais aquilo lá, né? Foi feita a unidade básica do Bom Jesus, porque o recurso do Cobalcini veio para fazer a obra. Então essa obra teria que ser executada, porque veio a emenda para fazer ela. Né? Em relação ao concurso público, foi feito um concurso público agora esse ano, Tony. Esse concurso público teria que ter feito há 3, 4 anos atrás. Imagine agora porque a maioria das pessoas que hoje estão comissionados, estão pelo processo seletivo ou por um contrato emergencial dentro da saúde, eles já estão começando a sair, porque a maioria deles não passaram no concurso. Então vai ter essa troca. Essas pessoas estão achando empregos garantidos e, com razão, estão indo trabalhar em outras cidades, em outros lugares, porque eles sabem que a qualquer momento vai ser rompido o contrato dele com o município. Isso vai gerar um grande transtorno para a nossa saúde. Mas o prefeito vai falar que eu não tenho culpa. Tem culpa sim, o gestor tem culpa. Esse concurso ele teria que ter sido feito há 2, 3 anos atrás. Hoje estaria tudo redondinho ou mais próximo do que deveria ser. Né? O nosso TFD teria que ter mais efetivos lá dentro. Não que as pessoas que estão lá são ruins, mas é que assim, entra lá pessoas e fica 2, 3 meses, 4 meses, quando ela pega o funcionamento, como tem que ser o funcionamento, ela sai. A rotatividade. Então tem que ter pessoas efetivas dentro do TFD, porque mexe com muitos procedimentos, muitas pessoas e casos graves de doença. Então não tem que ter um rodízio de cada 3, 4, 5, 6 meses estar trocando de pessoas. Tem que ter as pessoas mais fixas, que fiquem mais tempo ali dentro, né? Sem essa alta rotatividade. Por isso que acontece
muita coisa em relação à questão da saúde, por essa alta rotatividade. Outra coisa, o coordenador de transporte, né? Nós não temos um cargo de coordenador de transporte efetivo. Por isso que o transporte vem direto, acontece erros e algumas coisas. Por quê? Porque não tem um cargo, uma pessoa que fica fixo lá cuidando do setor de transporte, né? Então tem que ter também. Foi feita uma reforma administrativa, para você entender, Tony, que criou uma secretaria que gerou um custo de mais de 40 mil reais por mês. Coordenador de transporte, sei lá, ia gerar um custo de 5 a 7 mil. Então, criou-se uma secretaria e não criou um cargo importantíssimo para dentro da saúde, para melhorar o funcionamento da frota do nosso município e do funcionamento da saúde. Então, e a solução de tudo isso, Márcio? A questão do TFD é pessoas efetivas lá dentro, transporte, criar o cargo que precisa, né? Então, a saúde sem investimento não faz saúde. O postinho de saúde, a solução é fazer uma licitação para a reforma do telhado da unidade básica, né? Então, a solução do postinho do Berg é usar o dinheiro, aplicar ele para fazer o postinho do Berg. E não, na minha opinião, e não fazer uma passarela, que agora já está quase pronta, né? Então, é investir, é realmente tratar essas demandas como prioridade, Tony. Muitas pessoas podem não dar importância para isso que a gente está debatendo aqui, mas isso compromete o bom atendimento da saúde para os seus munícipes, para as pessoas que buscam lá, né, o atendimento. Essa questão do concurso que eu te falei, imagina quantos médicos e quantos enfermeiros estão saindo, quantos dentistas estão saindo das unidades básicas. Essa aí é a tal de, tecnicamente as pessoas falam em solução de continuidade. Sai um profissional, rescinde, entra outro, até pegar, como diz popularmente, até pegar o jeito para começar a atender. Esse ato, esse aspecto que você se refere, dessa perda de capacidade de atendimento e de atender a demanda. Exatamente, porque daí vai sair o profissional, até entrar outro, até ele pegar o funcionamento da unidade básica, até ter uma preparação para daí dar seguimento. É um ano, quase um ano. Vai ficar a saúde, o atendimento da saúde vai ficar comprometido, entendeu? Então, mas é a unidade. Não, é gestão. É você fazer gestão com responsabilidade, planejamento, né? E quanto à campanha, Márcio, o que você está imaginando? O MDB faria que tipo de campanha? Porque a gente avaliando o cenário, eu pessoalmente avalio que será uma campanha em alguns momentos meio sangrenta, pelo perfil dos pré-candidatos. O MDB vai fazer o quê? Vai para o debate para mostrar os problemas da administração ou vai para uma campanha mais propositiva, apresentando para a sociedade o que o MDB mudaria, o que faria? Então, eu acredito que sempre tem que ter uma junção, né? Você tem que trazer as demandas que precisam ser melhoradas e daí como resolver elas, né? Eu sempre procuro, na minha oposição, trazer essas críticas ao que está acontecendo e pontuar o que pode ser feito para, como eu citei antes aqui, em relação ao que resolveria certos problemas da saúde. Então a gente, sem dúvida, vai falar sobre o que foi feito errado e o que poderia fazer para acertar, ou o que vamos fazer para acertar, né? A população ela tem que se sentir, Tony, segura em escolher os seus representantes. Então é importante que, aproveitando que a gente está falando no seu podcast, da população acompanhar os seus candidatos, os seus pré-candidatos a vereadores, pré-candidato a prefeito, acompanhar essas pessoas, as suas propostas, o trabalho que elas vêm fazendo, para ela ter certeza que ela vai votar numa pessoa que realmente vai representar ela, que vai investir o dinheiro do imposto dela em bons, para fortalecer o sistema público, para atender bem a população de volta. Sim. Eu deveria fazer a pergunta que vou fazer a você, eu deveria fazer para o deputado Cobalcini, mas eu o convidei umas 4, 5 vezes, ele não teve tempo de vir até agora. Qual será o papel dele, do deputado Cobalcini, na campanha? Eu acho que vai ter um papel importante, né? O Cobalcini tem uma suma importância para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso estado, né? O que ele trouxe de recursos para
só neste primeiro ano de mandato, lá mais de 25 milhões, né, Tony? Então, a gente nunca vai agradar todo mundo e tem pessoas que não vão, talvez, reconhecer a importância, mas, sem dúvida, ele vai... A nossa região com o deputado federal é outra, e vai continuar sendo outra, e vai crescer muito, né? Hoje, o Estado, manda, de cada R$100 que manda para Brasília, retorna de 15 a 20. Então, é muito pouco o retorno. Os municípios, os prefeitos, sem emendas estaduais e federais, ele não consegue se mexer, principalmente caçador. O recurso de caçador está 100% comprometido com todos esses empréstimos, né? Mais de 80 milhões de empréstimos que foram feitos ao longo desses 7 anos agora, está tudo comprometido. Então você não consegue fazer nada sem emendas de parlamentares na esfera estadual e federal. Então o Boquini vai ter um papel muito importante em relação à eleição, do apoio dele e também a questão de recursos financeiros para projetos futuros. Ampliando um pouquinho essa questão dos apoios. Eu não sei se a senadora Ivete Silveira terá disposição para viajar o Estado ajudando os candidatos, porque me parece que ela tem já uma certa idade e poderia ter algumas dificuldades até. Mas o deputado Fernando Krelin, que foi o deputado do MDB, que agregou muitos apoiadores em Caçador e região. Só para lembrar, o Fernando Krelin teve o apoio em Rio das Antas, do Selmir, teve o apoio em Calmon, do pessoal lá. Macieira. Eu acho que ele é Bom Reis Maceiro, o pessoal deu a mão. E aqui, o grupo que não foi naquela coligação branca, aquela Todos por Caçador, que seria o voto do federal no Cubaquí, no estadual no Saulo, também agregou em torno do deputado Fernando Krelin. E o Fernando vive um momento também meio de expectativa se concorre a prefeito de Joinville ou não concorre. Mas, enfim, estando livre, Fernando Krelin vem para o palanque do MDB em Caçador também? Eu acredito que venha sim, Tony, porque o Fernando é um jovem, um político jovem que gosta muito de trabalhar, ele quer trabalhar, né? Ele quer fortalecer também o partido e pessoas jovens. Então eu acredito que sim, por essa vontade de trazer essas pessoas novas para somarem no trabalho e mostrar para a população, assim como o trabalho do Fernando é um trabalho muito bacana, né? A sua bandeira é o esporte, mas ele sempre atende também a saúde e outras demandas, mas é mostrar que nós, jovens, Tony, nós queremos algo novo para a política, nós queremos arregaçar as mangas e trabalhar, né? A gente quer realmente... se falar que mudar a política, eu acho uma palavra muito forte, mas nós somos o início, o play disso. Isso vai dar resultado daqui 30 anos, talvez, 25, 30, 40 anos. Mas porque muita gente fala que a mudança na política, tal qual alguns pedem, ela é cultural, né? Não há coisa que muda. Exatamente, e nós fazemos parte do início disso, dessa nova política, né? Desse engajamento mais direto com a população, de arregaçar as mangas e trabalhar. E o Fernando é desse estilo, então eu acredito que sim, que a gente terá o apoio dele, até porque a gente tem uma relação muito boa com o Fernando, diretamente e pessoalmente com ele. É um menino muito bom. E regionalmente, eu costumo ver em algumas campanhas que os partidos, não só o MDB, os outros partidos também, já foi assim com o PSDB, agora tem uma tendência de PL, uma tendência de PSD, e tem o MDB como candidato também. Regionalmente também há assim eu não diria um compromisso, mas um sentido de união. Por que eu falo isso? Porque eu imagino que é relevante o número de eleitores que não mudou o domicílio eleitoral, que não mudou o título, como se diz. Nós podemos ter em Rio das Antas gente que vota em Caçador. Podemos ter gente em Lebon Reis que vota em Caçador e vice-versa. Há esse sentido de compreensão entre os pré-candidatos, porque o MDB, pelo que eu vejo,
vai ter pré-candidato em quase todos os municípios. Há esse sentido de união? Já teve uma conversa? Sim, a gente tem um relacionamento muito bom com o Calmon, com Lebon Regis, com Rio das Antas, o próprio Macieira também. A gente tem sempre uma via de mão dupla. A gente sempre está em conversa. Até porque a propaganda de rádio, ela acaba pegando região, né? Exatamente. E ter o 15 na propaganda em Caçador pode incentivar outras candidaturas em municípios que não tem rádio. Sim, exatamente. Como no Paraná, você também é paranaense, muitas vezes as televisões de Cascavel de Pato Branco puxavam também essa campanha para esse tipo de coisa. A convenção do MDB, o prazo legal é de 20 de julho a 5 de agosto, diz o calendário eleitoral. Qual a tendência do MDB? Fazer a convenção no início do prazo ou deixar para os 45 do segundo tempo? A ideia, Tony, é fazer o quanto antes, mas tem coisas que a gente não controla, né? Então tem coisas que tem que esperar um pouquinho mais. Às vezes as articulações prolongam. Exatamente. Então tudo vai depender de como vai estar. E tem também a questão da chapa de candidatos a vereador, que vai ter que ter conversa, articulação para fazer 20 pré-candidatos caberem 14. Exatamente. Isso pode demandar um pouco mais, né? Exatamente. E a ideia agora é construir, não desconstruir nada, né? Então tem que ter muita cautela nessa hora, porque, Tony, eu sou pré-candidato a prefeito. Eu tenho uma eleição para pré-candidato a vereador bem encaminhada. E eu simplesmente não iria largar de ser pré-candidato a vereador com a eleição bem encaminhada para ser pré-candidato a prefeito simplesmente para o partido ter um candidato. Eu sou pré-candidato a prefeito do MDB porque eu sinto que dá para a gente chegar lá, dá para ganhar a eleição. Eu acredito nisso. E o que você tem visto? Eu acredito que faz uma semana, um pouquinho mais, que você foi oficializado pré-candidato. Como é que tem sido a recepção dentro do partido e fora do partido, a tua candidatura? As conversas, os MDBistas históricos, antigos, a juventude que eu imagino aqui, não sei se você tem esse levantamento, porque a gente percebe que os teus eleitores para vereador era uma percentuagem bem grande de jovens. Né? Como é que tem sido essa recepção? Então, a gente teve semana passada, né, reunião com o diretório e com a executiva, onde tudo certo, né, internamente, como foi falado antes no consenso, muito positivo. E externamente, muito bom também. Inclusive, teve portais que são, em tese, né, da oposição e que postaram lá... Portais de notícias. Portais de notícias, postaram lá uma comparação de candidatos e que eu fui muito bem. Né? Claro, é uma coisa de portal, mas eu acho que tem sua significância, né? Tem seus seguidores de ambos seguidores políticos e eu fiquei muito bem, né? Em todos esses portais que saiu essas matérias, eu fiquei muito bem em todos eles. Isso que foge do meu controle, do meu meio, né? No meu meio, 100%, né? Tem pessoas que estavam com medo de, Márcio, né, não deve ser candidato agora, mas não porque ele não quer que eu seja candidato a prefeito, mas pelo alto endividamento do município. Então ele... Tem gente que acha que não vale a pena. Exatamente. Eu tenho vários amigos meus que falam, Márcio, você é louco, né? Porque você vai pegar uma prefeitura quebrada e você vai ter que ajeitar a casa. E o que eu falo, Dani? Eu acredito em propósito na vida da gente. Deus tem um propósito na minha vida dentro da política. E eu vou cumprir esse propósito. Né? Como eu te falei, eu não tenho essa ambição de poder, eu tenho que estar lá, eu tenho que ser o prefeito da cidade. Não, é porque realmente eu quero trabalhar, eu quero cumprir esse propósito que eu tenho na minha vida. Né? É um desafio grande se chegar lá, é muito grande. Né? Mas como diz o ditado, a gente tem sebo no rim, tem vontade de trabalhar, e se acontecer a gente vai trabalhar muito, né? para que Caçador continue evoluindo, crescendo e valorizando o nosso dinheiro. Então,
Os meus amigos que não queriam ou estavam em dúvida por esse fato do autoendividamento, eles estão comigo, né? Porque é uma decisão minha, eles vão me apoiar, porque eles conhecem, Tony, o meu comprometimento com a política, com o trabalho. Eu sempre me dediquei muito, muito mesmo, para fazer a diferença, realmente fazer um trabalho que as pessoas olhem e falem, esse cara me representa, esse cara eu quero deixar na política por muito tempo, porque ele está falando lá o que eu quero falar, e não somente o que eu quero ouvir. Ele está levando o nosso anseio, né, o que a gente quer que melhore, o que realmente é prioridade. Então, essa aceitação está muito boa, Tony. Eu estou muito feliz, muito contente com essa junção internamente e externamente, e esse apoio, né, das pessoas em relação à minha pré-candidatura a prefeito. Se for, né, vontade de Deus e do povo, como eu sempre falo, sem Deus a gente não é nada, vai dar tudo certo, e daí sim, né, vai ter muito trabalho a se fazer, porque, como eu falei, a situação financeira do município, a saúde financeira do município, ela é muito delicada. Em 7 anos, foram mais de 80 milhões de empréstimos. Isso eu estou falando de capital, fora o juro. São mais ou menos uns 15 milhões de notas empenhadas a pagar, né, de fornecedores. Então, nós temos uma dívida aí de mais de 130, 140 milhões somente dos últimos 7 anos, fora o que já tinha. Eu quero fazer um registro aqui para você que nos assiste neste momento. O Márcio JF falou de enquetes, pesquisas em portais de notícias. Eu quero informar que eu nada contra os demais. Estou falando agora SC. O SC não fez enquetes na internet e não fará enquetes na internet, porque eu tenho dúvidas quanto à legalidade de tais enquetes, que poderiam ser consideradas pesquisas políticas. Sim. E se fossem pesquisas políticas, teriam que ter registro eleitoral. Exatamente. Eu tenho aconselhamento jurídico, não estou dizendo não façam. O agora SC não fará. Sim. Porque eu tenho um aconselhamento jurídico que me orienta a esperar neste momento aqui para ver se há uma consolidação de jurisprudência, se pode ou não, porque já existem casos Brasil afora que foi parar na justiça. Da mesma forma, eu conheço pesquisa política há mais ou menos 25 anos. E a gente ouve falar bastante de pesquisa política. Quase todo dia alguém me fala de uma pesquisa política, de caçador de tudo quanto é lugar. E eu não faço comentário específico de pesquisa política, nem no Agora SC e nem no podcast do Tony. E vou dizer por quê. Porque a pesquisa política, para ser divulgada, precisa estar registrada. Exatamente. E como a maioria, ou se não até o momento na região, todas as pesquisas sem registro, eu não posso divulgar, porque é igual a história do fake news. O fake news é crime o cidadão postar uma notícia inverídica, uma mentira. Mas é crime também você compartilhar a notícia. E a pesquisa que não é legalizada pode ser considerado crime eleitoral também a sua divulgação nos Sim. meios de comunicação. Por isso, eu aguardo uma consolidação de legislação para ver como é que vai ficar essa história das pesquisas. Márcio, esta semana saiu uma pesquisa de um dos institutos, voltamos para a pesquisa, de um dos institutos mais sérios, de maior credibilidade no Brasil, que é o consórcio Genial Quaest. Segundo estes números, pesquisa registrada, continua havendo uma polarização no Brasil do voto ou da questão nacional. Lula e Bolsonaro, na questão do Bolsonaro, citados alguns nomes que seriam ou que poderiam ser candidatos de Bolsonaro. E nós vivemos numa região em que a polarização ela foi um pouquinho mais para o lado do Bolsonaro contra o Lula. O Lula fez 16 mil votos, 16 alguma coisa, em Caçador. E o Bolsonaro passou de 20, então houve uma diferença.
essa polarização, você percebe isso? Alguém tem te questionado? Pois é, Márcio, eu vou votar em você porque você foi do lado B, ou vou votar em você porque você não foi do lado B. Está surgindo isso para você como pré-candidato ou até agora não vieram com essa questão? Não, Tony, ainda não. Eu acho que essa polarização nos municípios ela não vai interferir muito, não. Até porque se você pega um cara que tem um histórico ruim e joga ele no lado A ou lado B, você vai votar pelo lado A ou lado B, você não vai votar pela pessoa? Eu acho que a população tem muita consciência, tem que ter muita consciência, Tony, para votar e escolher bons vereadores e bom prefeito municipal. Nas pessoas e não em partidos e posições. Eu acredito que sim. Claro, tem lados que eu não votaria e não apoiaria. E vai contra o que eu prego, contra o que minha família prega, contra as minhas ideias do que eu quero fazer dentro da política. Mas, acima de tudo, as pessoas têm que analisar muito quem é o candidato, né? Principalmente, porque como eu te falei, você pega lá uma meia dúzia de corrupto e coloca num partido tal, e daí porque é daquele partido tem que votar? Não. Se é corrupto, seja ele, ou se ele é mal intencionado, ou se ele vai fazer um desserviço dentro da política, indiferente de qual seja o partido, a população tem que abrir os olhos e não votar naquelas pessoas, né? Então, eu não acredito muito nessa polarização e espero que não aconteça, Tony, pelo fato de que as pessoas têm que estar realmente enganjadas e escolher bons candidatos, né? Eu acho isso. Márcio, bom, nós estamos chegando ao final. Gostaria de deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. Tony, agradecer mais uma vez o espaço aqui no podcast. É muito importante porque você está levando informação e conhecimento para as pessoas que acompanham, e isso ajuda a nossa região a conhecer melhor os candidatos, né? A população escutar um pouquinho do que aquela pessoa tem para falar e expor do que ela pensa, o que ela projeta para a sua cidade, para a sua região. E é muito importante esse espaço e a população acompanhar, pois é uma oportunidade de estar conhecendo, levando mais informações dos candidatos. A eleição está aí, né? Menos de 5 meses aí para a eleição. Então é muito importante esse espaço para levar conhecimento e a população conhecer melhor os candidatos. Então eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando e batendo um papo descontraído com você, falando de política, de projeto, do que a gente pensa, do que a gente almeja, que é muito trabalho, muita dedicação, né? Muita transparência. Não é porque é política que tem que ser feito obra mal feita, não é porque é política que não tem que haver transparência, não é porque é política que não tem que trabalhar com muita dedicação, pelo contrário. Política tem que fazer obra bem feita, tem que fiscalizar. Política tem que ter transparência. Política tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Tem que atender a população. Se tocar de ficar atendendo no gabinete até mais tarde, tem que ficar, né? Se tocar de pintar uma escola no final de semana, tem que ir lá pintar, né? Então, assim, tem que haver mais políticos dedicados a fazer realmente a diferença. Porque todo lugar tem os bons e tem os ruins. E eu quero fazer a parte da história de caçador daqui 70 anos, 100 anos. Eu quero deixar minha marca, Tony, de um Márcio JF político do MDB trabalhador, que realmente se dedica e se preocupa com o caçador. Então esse espaço é muito importante para as pessoas conhecerem os seus candidatos e realmente ter certeza, eu vou votar naquele cara ali porque aquele cara me representa. Ele pensa mais ou menos o que eu quero para um político me representar. Então, agradecer esse espaço e realmente dizer que a gente está comprometido com o projeto. Não o projeto pessoal de ser candidato a prefeito e se eleito, ser prefeito de Caçador. Não, um projeto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita responsabilidade. Até porque o próximo prefeito de Caçador, se ele não tiver responsabilidade, ele só vai terminar de jogar a prefeitura de Caçador no buraco pelo alto endividamento que se encontra. Então, vai ter que ter muita responsabilidade. Vai ter que cuidar muito da saúde financeira do município. E sem dúvida a gente tem esse comprometimento. Mas é novo.
Poxa vida, em 8 anos de dentro da política, diretamente dentro da política, se eu ou qualquer pessoa não aprendeu nada nesse tempo, abandone, porque daí já era. Né? Em 8 anos, você praticando política, trabalhando dentro da política, se não aprendeu nada e não tem um pouquinho de noção para fazer uma gestão responsável, tem que sair fora. Né? Eu penso dessa forma. Ah, mas é muito novo, tem que esperar chegar a 60, 70. Será que vai conseguir trabalhar depois? Será que vai ter sebo no rim, como diz, para realmente acompanhar as obras como deve ser e botar a mão na massa como deve ser? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que, indiferente da idade, a gente tem que votar em pessoas comprometidas e responsáveis. E eu acredito que eu me enquadre nesse novo pensamento, nessa nova política, de realmente trabalhar e mostrar que a política não é só para pessoas mal intencionadas, tem muita pessoa boa dentro da política e eu faço parte desse exército de pessoas boas e com muito trabalho e muita dedicação, desde o primeiro dia eu venho mostrando isso, que eu sou novo, mas eu tenho responsabilidade e eu sei o que eu quero para a minha cidade, o melhor. Concluímos a nossa entrevista. Aproveito para agradecer a sua audiência, você que nos dá o prazer da audiência aí no podcast do Tony. Aproveito para agradecer os nossos apoiadores. E por fim, te agradeço demais por mais uma vez estar aqui conosco, onde nós procuramos questionar, principalmente os pré-candidatos, sobre a que estão vindo, o que tem de projeto, o que poderá mudar, não na prefeitura, na vida das pessoas. É isso que se constitui no objetivo maior do nosso podcast. Que os pré-candidatos, principalmente, digam o que pensam, quais são os projetos, o que pode mudar na vida das pessoas. Porque é uma crença pessoal de que se não for para mudar a vida das pessoas para melhor, daí não vale a pena o projeto. Exatamente. Ok? Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta com mais uma entrevista aqui no podcast do Tony. Você sabe que é aqui toda quarta uma entrevista nova com lideranças de caçadores da região. E neste momento, que estamos em pré-campanha, a maioria, acredito, serão pré-candidatos na nossa região. Márcio, obrigado, sucesso e que os bons projetos sejam ouvidos pelo povo. Abraço, muito obrigado por ter vindo aqui. Para você, muito obrigado pela audiência. Valeu, Tony. Abraço. Pessoal, abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus aí. E só muita positividade, muita luz, muita saúde a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!